Olá pessoal, continuando com a sugestão de vocês, onde vocês sugeriram que eu respondesse a tag Como Eu Leio, e aí eu fui pesquisar essa tag aqui no YouTube e eu achei duas tags diferentes com o mesmo nome. E aí eu vi um vídeo da Mel, do blog Literatura, se eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, que ela respondeu as duas no mesmo vídeo e eu achei que seria uma boa fazer isso, mas eu dei uma selecionada nas perguntas, porque tem uma das tags que eu achei que tem umas perguntas meio esquisitas, então eu dei uma selecionada nas perguntas aqui, vou deixar a lista aqui embaixo para vocês verem e vamos começar. A primeira pergunta é como você descobre novos livros para ler? Há algum tempo atrás, eu acho que a minha fonte primária era principalmente o YouTube e o Instagram. Eu tenho um Instagram literário, vou deixar o link aqui embaixo. Mas agora, além dessas fontes, eu tenho descoberto a maioria das coisas que eu ando lendo recentemente através dos livros que eu leio mesmo, principalmente com a Susan Sontag, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, se vocês acompanham aqui o canal no Instagram, porque eu tô lendo tudo dela que eu vejo pela frente. E aí ela fala muito de outros livros. Então eu tô pegando muita dica lá e em outros livros que eu leio também. Além disso, também quando a gente podia, passear nas livrarias, eu via bastante livro na livraria. Passava, sei lá, 1, 2 horas perambulando pela livraria, tirava foto da capa dos títulos que me interessavam, voltava pra casa, o rolo da câmera cheio de foto e aí ia olhando as avaliações. Mas acho que é principalmente por meio de livros e YouTube e Instagram. Segunda pergunta é como você entrou nesse mundo da leitura? E eu confesso que assim, não sei responder exatamente, mas foi desde pequena, meus pais sempre me incentivaram a ler e eu tenho algumas lembranças em relação à leitura muito fortes da minha infância. A primeira é uma caixinha azul, que era um box com os clássicos da Disney, então eu lembro que tinha Dumbo, Cinderela, Bela Adormecida. Eu vou deixar a foto, se as minhas capacidades de editar um vídeo permitirem, em algum lugar nessa tela. Mas eu lembro muito dessa caixinha, eu gostava muito, tá na casa da minha avó, inclusive. Mas, além dessa, tem a da Turma da Mônica, que eu acho que é comum a boa parte das crianças da minha geração, principalmente os almanacões de férias. Vocês lembram disso? Era basicamente um gibi da Turma da Mônica enorme e além das histórias tinha muitas atividades e aí saía todas as férias e eu lembro que eu esperava ansiosamente por isso, porque eu adorava. Nem sei se isso existe hoje, mas se não existe eu sinto muito pelas crianças de atualmente porque era muito legal. Terceira pergunta, como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? E é outra lembrança muito forte, assim, que eu tenho, porque eu lembro que foi meio que a minha virada de chave literária, digamos, que foi quando eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido como Game of Thrones. Eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos quando eu comecei a ler, e antes disso eu lia mais YA, assim, então Jogos Vorazes, eu lia Gossip Girl, Pretty Little Liars, os livros da Meg Cabot, acho que era mais coisas assim. E eu lembro que quando eu li Game of Thrones, meio que minha cabeça explodiu, assim, e eu fiquei com mais vontade de ler umas coisas mais maduras, digamos. E aí foi quando o meu gosto literário passou a virar o que é hoje. Então eu comecei a ler mais clássicos, livros mais adultos, digamos. Acho que é isso. Quarta pergunta, com que frequência você compra livros? Todo mês. Todo mês tem pelo menos uma compra, geralmente é uma só, assim, eu fico olhando o que eu tô querendo ler naquele momento e aí faço uma compra só no início do mês, geralmente já é uma coisa que eu tava querendo há um tempo e às vezes vez ou outra tá ficando cada vez mais raro eu fazer esse tipo de coisa, comprar só porque tá na promoção. Então, eu até falei sobre isso num vídeo, no primeiro book haul que eu fiz aqui, que foi a semana retrasada, eu acho. Vou deixar o link aqui pra vocês verem. Mas, geralmente, eu tento ver aquilo que eu tô querendo ler naquele momento, compro. E aí, se tiver alguma coisa que eu quero muito na promoção, eu compro, mas não me deixa influenciar muito pela promoção. Enfim, voltando à pergunta, compro livros todo mês. Quinta pergunta, como você entrou nesse mundo dos canais literários? E aí, não sei se isso é pra falar de pessoas que eu acompanho ou de como eu quis criar o meu canal, então vou responder as duas.
Então, eu comecei a acompanhar mesmo, eu acho que foi lá pra 2016, 2017. A primeira foi a Tatiana Feltrin. Antes disso eu já via uma resenha ou outra, então às vezes eu lia um livro, ou eu tava interessada por um livro, aí eu jogava no YouTube e via o vídeo de quem aparecesse, mas acho que a primeira pessoa que eu passei a acompanhar mesmo foi a Tatiana Feltrin. E aí eu resolvi criar o meu, porque eu já falava de livros pros meus amigos sempre, e também porque eu sempre tive essa vontade, assim, de falar as coisas que eu penso sobre as coisas que eu leio para um público maior, assim, então, não só para os meus amigos, até porque, infelizmente, são pouquíssimos dos meus amigos que leem, então acho que eu queria ampliar esse diálogo sobre livros com as pessoas. E aí eu criei meu canal, mas foi uma coisa que eu adiei bastante, aí esse ano eu cansei de adiar e resolvi criar e tô gostando muito de fazer. Sexta pergunta, como você reage quando não gosta do final de um livro? Geralmente eu xingo muito no Twitter, literalmente, ou então eu falo com pessoas que eu conheço que já leram aquele livro, mas não tem muito o que fazer, né? Xingar muito no Twitter é sempre a minha primeira opção. Sétima pergunta, com que frequência você checa a última página do livro pra saber o que acontece no final? E, gente, eu fiquei muito chocada quando eu descobri que isso é realmente uma coisa, assim, que as pessoas fazem, porque pra mim isso não tem cabimento nenhum, estraga toda a experiência, então nunca fiz isso, não pretendo fazer, eu sou a pessoa que tem pavor de spoiler, eu gosto de ir descobrindo tudo aos pouquinhos, eu acho que se eu souber o que vai acontecer, isso vai afetar completamente a minha experiência de leitura, então nunca fiz isso e nem pretendo. Acho que aí acabam as perguntas da primeira tag e as que vão vir agora foram algumas que eu selecionei da segunda tag que tem o mesmo nome. Oitava pergunta, gasta quanto por mês em média com livros e já estourou o limite do cartão de crédito com livros? Não, nunca estourei o limite do cartão de créditos e eu diria que eu gasto entre 100 a 200 reais com livros por mês. Varia em meses, por exemplo, tem em novembro que tem a festa do livro da USP e aí eu gasto uns 500, 600 reais. Quer dizer, não gasto porque sempre é o meu namorado que me dá de presente de Natal, mas é geralmente isso, entre 100 a 200 reais e tem mês que eu não compro nada, então zero, mas acho que diria a média 100 a 200 mesmo. Nona pergunta, consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? Não. Eu não pego livro emprestado. Pegava quando eu fazia faculdade ainda. A Unicamp tem uma biblioteca maravilhosa, o acervo era muito bom. E aí eu pegava bastante coisa de lá, mas agora, né, eu nem moro mais em Campinas, então não tem como fazer isso. Mas, assim, livros de amigos e tal, não, eu nunca pego emprestado. Eu não gosto nem de pegar emprestado, nem de emprestar. Porque, assim, eu risco nos meus livros e tem algumas anotações que são um pouco pessoais demais, eu não queria que outras pessoas lessem isso. E também porque eu já tive péssimas experiências emprestando livros, de, tipo, emprestar e a pessoa usar a orelha do livro ao invés de um marcador pra marcar o livro, isso. Se você fizer no seu livro, ótimo, mas não faça isso com os meus. E também até, tipo, não me devolverem o livro sumir. Então eu não empresto livros, nem adianta pedir. 10ª pergunta, lê em média quantos livros por mês? E essa é uma pergunta que sempre aparece quando eu abro caixinha no Instagram e eu até falei já que eu não gosto dessa pergunta. E aí eu vou explicar o porquê. Porque eu acho que as pessoas acabam vendo esse indicador, assim, de quantos livros você lê como, nossa, ele é um leitor voraz, lê muito bem. E eu acho que isso é um péssimo indicador, assim, da qualidade de um leitor, digamos, porque de que adianta você ler 50 livros no mês e você não absorveu nada, sabe? Eu acho meio difícil, nada contra quem faz isso, mas uma pessoa que lê, sei lá, tipo 15 livros no mês e conseguir fazer uma leitura muito boa daqueles 15 livros, sabe? Eu não gosto muito dessa pergunta, mas eu leio em média de 3 a 4 livros, depende do mês, depende do tamanho dos livros, depende de muita coisa, mas eu realmente não me importo, eu me importo mais com a qualidade da leitura que eu tô fazendo do que com o número de livros que eu tô lendo. 11ª pergunta, consegue abandonar um livro no meio da leitura? Aí foi outra pergunta que eu também achei com um sentido meio duplo. Então, se é, por exemplo, eu tô lendo um livro e aí eu tenho que parar de ler e se eu consigo parar antes do fim do capítulo, e se essa for a pergunta, não consigo, eu tenho que terminar o capítulo. Então, se eu, por exemplo, terminei um capítulo, aí dá pra começar outro, mas eu não sei se eu vou ter tempo de terminar, eu nem começo, porque eu não gosto de parar no meio de capítulo, eu tenho que terminar. E em relação, assim, tô lendo livro,
tô achando o livro ruim e não quero continuar, mas tenho que terminar porque eu tenho que terminar o livro. Não, pra mim isso não existe. Se eu não gosto do livro, eu paro naquele momento. No máximo tento ir mais um pouquinho, mas geralmente eu simplesmente paro porque, ai gente, a vida é muito curta pra ficar perdendo tempo com coisa que a gente não gosta, então eu abandono o livro sem dó. 12ª pergunta, consegue ler livro em local movimentado ou com barulho? Sim, sem problema nenhum. Isso é até engraçado porque eu pegava carona, muita carona, de São Paulo pra Campinas e vice-versa, porque eu tava trabalhando em São Paulo, mas fazia faculdade na Unicamp, então 2 vezes, 3 vezes na semana eu fazia esse trecho e eu sempre ia lendo. Inclusive eu gostava porque era um tempo que eu tinha pelo menos ali 1 horinha pra ler. E toda carona, como eu pegava com pessoas diferentes, às vezes as pessoas olhavam e ficavam, nossa, como você consegue ler? Isso me dá dor de cabeça, mas não, eu não tenho problema nenhum, eu leio tranquilamente. E até em local barulhento, assim, eu não tenho problema de ler. E é engraçado, porque eu consigo ler em local que tá fazendo barulho, que as pessoas estão falando, e eu sei que tem gente que gosta de ler ouvindo música, e isso eu não consigo. Se tiver um monte de... Pode, sei lá, eu posso estar no meio de um estádio de futebol, eu consigo ler, mas se tiver tocando música enquanto eu tô lendo, eu não consigo. Principalmente se for música instrumental, porque eu fico prestando atenção na música. 13ª pergunta, qual hora do dia você prefere ler? E aí eu acho que depende se eu tô lendo ou se eu tô estudando. Se é uma coisa que eu vou estudar, então... Por exemplo, agora eu tô lendo um livro do Stefan Zweig, que é em alemão, e aí eu não trato só como uma leitura de entretenimento, digamos, eu trato como estudo também, porque por mais que seja ok pra mim o fato de ler em alemão, ainda tem coisas que, por exemplo, tem vocabulário que eu não conheço, também pode ser que apareça alguma coisa de gramática que eu não lembro direito e aí eu paro pra revisar aquilo, então isso eu trato mais como estudo e eu sou uma pessoa que é muito mais concentrada no período da manhã, então eu deixo essas leituras que demandam mais concentração pra amanhã, e aí quadrinho ou livro mais leve eu gosto de ler à noite antes de dormir. E aí a última pergunta é quem você indica pra responder essa tag e qualquer um que queira responder, inclusive se você não tiver canal e quiser responder aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou achar muito legal. E já que vocês gostam de tag, se quiserem que eu responda mais, me deem sugestão, porque eu também gosto de responder. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um joinha e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tchau!